Pura, fresca e saudável. Assim é a nossa água. Saudações, emérito noite cosmópolis e conimbricenses do pensamento. Denis Bonde é o meu antopônimo e hoje retornamos com o púlpito do acadêmico completo. Ramujani assim é que é, este que irá decifrar a aporia fundante sobre lei versus justiça. Estimado Ramujani. Primeiramente, orar, agradecer a Deus pela vida e saudar a todos estimados telespectadores da MTV Zambésia e não só, todo indivíduo, não só no pátrio, não só. De tal forma, como foi dito, aqui está vosso irmão, vosso semelhante, Jorge Ramujani, estudante de Direito. Bem, estimado Ramujani, vejamos que estas duas temáticas, concretamente a lei versus direito, são senão capciosas, pois em nossas sociedades há quem diz que o que é legal não é sempre justo. É lá a questão. O que realmente poderia vir a ser a lei? O que poderia vir a ser a justiça, na sua ótica? Mais uma vez, saudações. A lei nada mais é, nada menos é do que um sistema de normas jurídicas, sejam de cariz econômico, social ou político, escritas, criadas pelo Estado através de órgãos legitimamente estabelecidos, como o Conselho de Ministros ou as Assembleias, seja da República, provinciais como municipais, para regularem a conduta do homem em sociedade. Em suma, a lei nada mais, nada menos seria do que um sistema de normas jurídicas escritas. Esse termo é fundamental. Escritas. É necessário que sejam escritas e criadas pelo Estado através de órgãos competentes como o Conselho de Ministros e as Assembleias, tanto provinciais, distritais, provinciais, municipais e a própria Assembleia da República. Exatamente. Criadas para regular aquele que é o comportamento, que é a atitude do homem em sociedade. Daí que a lei, ela serve para delimitar ou ditar o que é permitido e o que é proibido em sociedade. E além disso, também para exigir ou garantir que aqueles que não cumprem ou que quebrem essas leis, essas normas, recebam a dívida cota que eles merecem. Isso é, a lei serve para permitir e proibir, mas também para sancionar aqueles que não cumprirem. Ela serve também para punir. Para punir, para sancionar aqueles que não viverem de acordo com a conduta esperada. Enquanto que a justiça é um bocado mais complexo conceituar, porque a justiça está muito ligada com o senso do que é certo e do que é errado. E ter um conceito terminológico do que é justiça é um bocado, não diria difícil, mas complexo, levando em conta que a justiça ela pode ter diversas maneiras de se compreender. Mas uma coisa que tem que estar claro, a justiça está intrinsecamente ligado com o que é certo. Daí que a justiça pode significar dar a cada um o que é digno. O famoso dar a César o que é de César. César. Porque a justiça
tem a ver mais com a questão da equidade, questão da igualdade, questão de criar equilíbrio, uma espécie de balança. Facto. Então, isso seria justiça. Senso do que é correto. Muito bem. Como podemos meramente acompanhar o nosso digníssimo convidado, pode exaurir que a lei é senão um conjunto de normas, enquanto que a justiça tem mais a ver com a ética, a moralidade. Muito bem, naquilo que diz respeito à segunda questão, será que assim que podemos observar que estas duas temáticas têm as suas diferenças, e as suas similaridades? Na sua ótica, nesta mesma vertente sobre lei e justiça, qual seria a relação ou a semelhança entre estas duas vertentes? Obrigado. A lei e a justiça, elas, embora possam parecer ou ser diferentes, mas são muito mais semelhantes, no sentido de completam-se melhor juntas do que cada uma isolada da outra. Por quê? Certo. Porque a lei, ela é concebida, como eu disse, ela é concebida pelo Estado, concebida pelos homens. E os homens são falhos. Nenhum homem é perfeito. Facto. Todo homem tem seus defeitos. Eu tenho meus defeitos. Creio que tem seus defeitos. Exatamente. Toda a equipe. Ninguém é 100% tem seus perfeito. defeitos. Então, Isto é um facto. quando o homem, né, o legislador, porque há uma figura importante quando se cria a lei, a figura do legislador, que é a pessoa que cria ou escreve a lei, é uma pessoa, é um ser humano. O legislador não é um ser divino que é perfeito, é um homem. Então, normalmente, na instauração de uma norma ou de uma lei, sempre há esses vícios humanos. Podem ser vícios acidentais ou propositais. Acidentais porque o erro é humano. Isto é um Você facto. pode não querer cometer um erro, mas ver-se que já cometeste o erro. Não foi intencional. Estava, digamos, na boa. Mas de repente, como se diz aí, de repente, pá! Cometes um erro. É um facto, de facto. Então, logo, esse erro pode ser falta sem sua vontade, mas ainda assim o quê? É um erro. Um erro, de facto. Também pode ser um erro proposital. Logo, a lei tem essa vicissitude. Ela, muitas das vezes, carrega essas sequelas da própria imperfeição do próprio criador da lei, que nesse caso é o quê? É o ser humano, o legislador, é o homem. De facto. Então, a justiça deve entrar sempre em correlação com a lei para criar uma espécie de equilíbrio. Porque a lei, por causa de ser concepção humana, carrega esses vícios. É preciso ser ceifada. Isso é, ao se criar uma lei, o legislador tem que olhar para o que é justo. O que é justo. Sim. Por quê? Porque a lei é para servir-se ou usar-se em sociedade. E a lei tem que ser equilibrada para não ferir nenhuma sensibilidade social. Porque num país não só existe, por exemplo, um grupo específico. Muitas das vezes temos diversos grupos, sejam linguísticos, até mesmo culturais, étnicos. Existem diversas camadas sociais. E cada uma dessas camadas ou parte da sociedade tem suas diferenças. Né? Aquilo que se chama de identidade, tem sua identidade. Sim. E o legislador tem que saber que, ao criar uma lei, A sua etnicidade. então, o legislador precisa, ao criar a lei, ter cuidado de olhar todas essas diferenças. Então, logo, a lei tem que ser criada olhando para o princípio da justiça. Então, aí está a necessidade de haver essa relação. A lei, ela é humana,
ela pode ser falha. Pode ser Então, falha. para garantir que a lei cometa menos danos à esfera de alguém ou de um grupo, é preciso que a lei seja colocada numa espécie de balança. Essa balança é a justiça. Está lá para dizer que não, a lei que discrimina pessoas não é correta, porque todos somos o quê? Iguais. Iguais. Então a lei diz o quê? Já que todos somos iguais, então todos em Moçambique somos o quê? Iguais. O legislador escreve logo. No momento que ele escreve, todos em Moçambique somos iguais, aquilo torna-se uma lei. Mas essa lei ele concebeu com base num princípio da justiça, que é o quê? Não existe diferença entre pessoas. É um princípio de justeza, de equilíbrio. Então o legislador pega esse princípio, que é um princípio consuetudinário, um princípio costumeiro, um princípio natural, que existe mesmo sem estar escrito, ele apenas materializa por positivo ou por escrito. Daí que a lei ela deve se espelhar ou deve se inspirar na justiça. E é aí onde está essa relação. Uma espécie de uma mão lava a outra. Pois bem. Podemos cá notar que estes dois termos, a lei e a justiça, entre elas há uma congruência, há uma paridade, há uma similitude. Muito bem, há quem diz que a lei não favorece a todos, há quem diz que a justiça é senão subjetiva. Será que toda lei é justa e toda justiça é de lei? A sua visão? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Porque, como eu disse, as leis, elas nascem em boa parte da vontade humana. A famosa frase que diz: história escrita pelos vencedores. Então, a lei nasce dos homens. Okay. Dos homens que gozam muitas vezes de cadeiras de eminência. Os homens estão, como diria o Manas Gaia, os cães de raça. Os grandiosos. Então, os cães de raça, os cães de pedigree. Então, muitas vezes são essas elites em lugares de pódio que criam as leis. E muitas das vezes, em boa parte, já se provou pelo mundo afora, pelo Moçambique também adentro, que muitos desses legisladores concebem leis com ratoeiras, tanto para ou beneficiar a si ou para desbeneficiar um grupo. Talvez porque não é da mesma cor partidária, ou que talvez não coaduna do mesmo princípio. Então cria de propósito manipular a lei para benefício próprio. Sente que essa lei me beneficia, mas lesa fulano. E ele está satisfeito porque é isso que ele quer. Então, logo, nem toda lei é justa por causa dessa condição humana. O homem é falho, o homem é mau. E o homem cria leis, às vezes, que ferem princípios justos. Vamos voltar para Moçambique, por exemplo. Nós tivemos uma era colonial que durou quase, desde a penetração e tudo demais, podemos dizer, um espaço de 500 anos. Isto é um facto. Por assim dizer, 500 anos. Embora a colonização como tal aconteceu depois da Conferência de Berlim. A colonização como tal ocorreu depois da Conferência de Berlim. Mas a penetração europeia na África e Moçambique, sobretudo por parte de Portugal, durou 500 anos. Repito, embora a colonização começou depois da Conferência de Berlim. A colonização como tal, a famosa ocupação efetiva. Mas todo o processo, até essa fase de ocupação efetiva, durou 500 anos, até a independência, nesse caso. E nesse período, tanto antes da ocupação efetiva, como depois, houve leis que discriminavam pessoas em função da raça, em função da condição social, em função do nível acadêmico. Havia os tais assimilados, havia não assimilados. Não, essas leis eram leis. Estavam escritas, estavam estatuídas e tinham provimento legal. E quem as não cumprisse sofria represálias. Mas essa era uma lei escrita, mas não era justa.
Daí que nem toda lei é justa por causa dessa visão. Às vezes o homem faz de propósito criar uma lei consciente. Por isso, Karl Marx ele diz o quê? Diz que a lei, o direito à lei, nada mais é do que ferramenta na mão dos poderosos para benefício próprio. Em detrimento da dor e miséria da classe operária. Carlos defendia isso, que o direito à lei não é uma ferramenta de manipulação, uma ferramenta de controle social que as elites usam para oprimir e suprimir pessoas, ideias. E isso foi-se consciente. Logo, nem toda lei é justa por causa dessa particularidade humana. O homem faz, às vezes, das suas para se beneficiar. Esta vertente me remete mais no pensamento do grandioso Norberto Bobbio, na sua obra intitulada A Ordem Jurídica, quando mesmo elucida que a lei é o produto humano que reflete as realidades de interesses de uma certa sociedade. Muito bem, no que diz respeito à nossa questão, concretamente a nossa terceira questão, será que na sua elucubração pode existir uma lei sem justiça e uma justiça sem lei? E nesta mesma vertente aproveita a tecer sobre quando realmente é que uma lei é dita ser justa e uma justiça é de lei. Antes de responder a questão, ainda estava a responder a questão 2. Porque eu estava a explicar que nenhuma lei é justa. É justa, de facto. Ou, pelo menos, nem todas as leis são justas. Por quê? Por dizer nenhuma também acaba sendo pesado. Pelo menos nem todas as leis são justas. Justas na sua essência. Sim, por causa dessa particularidade humana. Essas leis são criadas para oprimir grupos, segregar pessoas. Então, logo, nenhuma lei é justa, ou melhor, uma boa parte, ou nem toda lei é justa, porque muitas das vezes provou-se ao longo da história, até os dias de hoje, que houveram e há leis que ferem princípios justos, como o princípio da igualdade, o princípio da dignidade, o princípio do respeito mútuo, como tantos outros princípios sociais. Então, logo, nem toda lei é justa. Mas também nem toda a justiça é de lei. Por quê? Porque existem vários comportamentos ou condutas sociais boas ou não, mas são tidas como justiça em sociedade, que a lei não ampara. Por exemplo, o quê? Quando viajamos para o mais interior ou para a região sul, para mais sul nesse caso, da região centro, como Sofala e outros, lá existe o hábito de linchar os, entre aspas, malfeitores. Se te apanham numa casa ou se suspeitam que você quer roubar alguma coisa de alguém, isso é um exemplo claro. Lá ateiam-te com fogo, pneus e queimam. Isso é uma espécie de justiça, porque o povo concorda que é justo fazer isso. Então, mas vezes há conta que nem todos são linchados nessas fogueiras, nesses grupos de linchamento, são de facto indivíduos culpados. Por quê? Vezes conta que já se provou que alguns eram inocentes. Por exemplo, eu me lembro de uma história que foi me contada com um amigo meu que mora lá em Sofala, na Berra, sobretudo, que uma vez bateram até a morte um senhor que apenas era um padeiro, porque de madrugada uma certa casa foi roubada, houve um assalto, tentativa de roubo. No ato de perseguirem o indivíduo malfeitor, nesse caso, acertaram um senhor que estava com saco. E se rezam as histórias, os relatos, que os indivíduos quando corriam com sacos. Eles presumiram que fosse ele. Tal. E começaram a bater até a morte. Ao raiar o sol, reparam que afinal no saco douravam apenas pães. Eram pães, isso não é pão, isso não é pão. Prepararam para o homem deitado morto no chão. Afinal era o padeiro do bairro que vendia pães no fundo da esquina, numa padaria improvisada.
já tinha sido morto. Por causa da família, a famosa justiça pelas próprias mãos. A famosa justiça pelas próprias mãos. É justiça porque o povo considera justo, porque é bom e que é correto. Mesmo é sobre a pena da morte, há quem diz que é bom, é correto, mas às vezes há conta que nem todos que são levados a cordeiro da morte são pessoas culpadas. Relatórios provam que pelo menos 1/3 de muitos dos homens que foram para o cordeiro da morte em muitos países eram inocentes. Foram condenados à morte enquanto não eram culpados. Logo, é justiça, sim, mas é uma justiça. É justiça para a sociedade. Para a sociedade, até para alguns governos. Mas ainda assim, esse tipo de justiça, ela precisa ser regulada, ser delimitada, falar, não, aqui é demais. Sim, o indivíduo roubou ou suspeita-se que roubou. Enquanto não provar-se que ele roubou ou não, ele goza de presunção de inocência ou de culpa, até que se prove o contrário. Ou ele é culpado ou inocente. Então, como não há uma posição definitiva se ele é ou não é culpado, melhor a gente o quê? Deixar, pode ficar detido ou não. Nós vamos o quê? Apurar. Sim. A fim de ter uma substância concreta, para não cometermos o quê? Injustiça. Daí que a lei é para estar aí, dizer, ei, alto aí. Sim, é justo, mas cuidado. Por quê? Porque assim como a lei não é justa no seu todo, não é justa, a justiça também no seu todo, ela pode ceder demais, ser justa, passar dos limites do padrão. Então, logo, com isso dizer o quê? Que a lei sem justiça acaba sendo opressão. E a justiça sem lei ela é fraca. Repito, a lei sem justiça acaba sendo o quê? Opressão. Mas a justiça sem lei, ela é fraca, é frágil. Então, o correto é a justiça e a lei andarem juntos. Esse é o correto. Mas infelizmente, sim, concordo e com lamentação, nem toda lei é justa e nem toda justiça é de lei. Chegados a este ponto, vamos respeitar o nosso breve intervalo. Chegados a este ponto, vamos respeitar o nosso intervalo. Até daqui a pouco. Não saias daí. Pura, fresca e saudável. Assim é a nossa água. Água Blue. A água purificada que a sua família merece. Livre de impurezas, com um rigoroso controle de qualidade e entrega rápida ao seu endereço. Estamos em promoção. Água Blue, a pureza que você confia. Peça já a sua. Ligue ou envie uma mensagem para 84 59 18 420. Ou então 86 74 44 786. Visite-nos! Estamos na Avenida Heróis da Libertação Nacional, na cidade de Quelimane. Água Blue. Água purificada da melhor qualidade. Ideal para si e toda a sua família. Nós somos a Pedro Empreendimentos. Oferecemos serviços gráficos e de limpeza. Estampamos camisetes, bonés, bordamos e muito mais. Contacte-nos pelo número 8417 64066 ou pelo 87 620 4894. Estamos na Avenida Julius Nyerere, cidade de Quelimane. É Pedro Empreendimentos, Sociedade Unipessoal Limitada. Esperamos por ti. Se queres que o seu produto ganhe vida e vá mais longe, estamos de portas abertas.
Aqui você pode expandir o seu negócio para além fronteiras. Publique o seu negócio ou a sua marca conosco. Para mais informações, ligue para o número 87 62 04 894. Muito bem, estimada audiência. Voltando a este ponto, naquilo que diz respeito ao nosso tema Lei versus Justiça, digníssimo Ramujane, na sua ótica, será que, vendo ou simplesmente de acordo com a sua versão, será que pode existir uma lei sem justiça e uma justiça que não é de lei? E nesta mesma elucubração, aproveita de dizer sobre quando realmente é que uma lei é dita ser justa e uma justiça é realmente de lei. Mais uma vez, obrigado. Repito, infelizmente, é difícil uma lei ou todas as leis serem justas, mas é possível criar-se um equilíbrio, assim como também é impossível tudo que é justo ser de lei. Da lei. Por quê? Porque é uma coisa que tem que ficar claro, que tem que ficar muito claro. Todas as leis, lei, como eu disse, são essas normas jurídicas escritas que o governo cria para regularem a conduta humana em sociedade. Quer dizer que as leis, na verdade, o governo não inventa, no sentido... Não, o governo olha a sociedade, analisa as condutas da sociedade e observa qual dessa ou aquela conduta deveria ser tida como lei, como uma norma, por assim dizer, escrita e em parte coerciva. Então, meramente podemos dizer que ela deve espelhar a sociedade, a lei. Na verdade, a lei deve não só espelhar, mas servir a sociedade. A lei não pode oprimir nem reprimir direitos sociais. Daí que a lei deve andar com a justiça. Elas são interligadas. Como eu disse ainda, lei sem justiça é opressão. Justiça sem lei é fraca. É necessário que em sociedade a lei e a justiça estejam sempre juntos. Daí que, quanto à questão, é possível existir lei sem justiça? É possível. Infelizmente é possível. Porque, como eu disse, lei, o homem é quem cria. O homem olha para a natureza, nesse caso, olha para o mundo, a sociedade, e diz que não, aquela conduta vamos positivar, vamos escrever e considerar como lei, materializar em documentos, em normas, diplomas, ser lei. E passar a ter vinculação coerciva, digamos, para obrigatória, seja a um todo ou a um grupo. Porque existem leis que são para todos e leis para um grupo. Sim, por quê? Por exemplo, nós temos leis ordinárias e temos a lei constitucional. As leis ordinárias já diz ordem, impõe ordem. Muitas das vezes pode afetar grupos. Por exemplo, que pode haver lei ou acordo ou acórdão ou lei ou decreto que apenas diz respeito, por exemplo, a uma camada social. Por exemplo, lei das águas. Lei do mar. Especificamente para certas camadas. Sim, por exemplo, se a lei das águas vai tratar inteiramente dos assuntos que têm a ver com a água. Não vai falar sobre, por exemplo, mangagada ou papai, não. Essa lei vai uma lei que vai tutelar atividades que são feitas na água. Vai apenas afetar indivíduos que se correlacionam com a água. E de lei do mar, pode haver, por exemplo, pode haver o Estatuto da Polícia, Estatuto dos Funcionários do Estado. Essas são normas que apenas afetam um grupo específico.
existem normas que afetam a todos, como por exemplo a lei anticorrupção. Essa lei afeta a todos. De facto. Então, logo, as normas têm esse caráter. Podem ser para todos ou para um grupo. Então, o legislador ou a sociedade, ele vê aquela norma, ou aquele comportamento social, aquela conduta social, dá para eu fazer o quê? Tornar uma lei. Tornar uma lei. Aí isso chama-se bem jurídico, porque toda lei, ela nasce para satisfazer uma necessidade real. A lei não pode se criar por mero desporto. Por sou legislador, tenho a possibilidade de criar leis, criar lei. Não, a lei deve responder uma necessidade concreta. E tal necessidade tem que ser vivenciada. Aí isso chama-se bem jurídico. Bem jurídico é o quê? É toda a condição ou tudo aquilo que leva à necessidade de criar uma lei. A condição sine qua non por detrás da intenção de se materializar uma lei chama-se bem jurídico. Aquilo que a lei pretende proteger. Por toda a lei visa proteger alguma coisa. Então, aí isso é bem jurídico. E então, esse bem jurídico normalmente tem que pautar-se pelo princípio da justiça. Tem que ser um bem jurídico que não vai ferir o interesse de terceiros. Por exemplo, é uma lei que afeta somente, por exemplo, os professores. Não pode ser contrária aos interesses dos polícias, por exemplo. Daí que o bem jurídico tem que ser um bem jurídico justo. Por isso, infelizmente, repito isso porque é triste. Nem toda lei é justa. E também nem toda justiça é de lei. Mas é possível, sim, uma lei ser justa e de igual forma a justiça ser de lei. Se Quando é que realmente uma lei é dita ser justa e uma justiça de lei? uma lei é justa ou pode ser justa quando o legislador, fazedor da lei, não cria lei para satisfazer interesses de pessoas, mas para responder a uma necessidade real. Uma concreta. Algo que seja objetivo, não subjetivo, isso aí que não afeta a um grupo, afeta a todos. Se é um grupo, então, que todos naquele grupo sejam afetados. Não pode ser uma lei, por exemplo, que vamos falar, por exemplo, lei ou estatuto ou lei de imprensa, por exemplo. De repente dizer que apenas é permitido às empresas, organizações de mídia oficiais poderem produzir conteúdos informativos, comunicativos. Essa lei restringe a liberdade de informação, a liberdade de imprensa. Por quê? Porque existem informadores informados. Vamos falar dos blogueiros. Isto é um facto. Vamos falar dos produtores de conteúdos digitais, os famosos influencers. Esses indivíduos não têm como tal, digamos, às vezes, uma licença, um aval do Estado, mas esses indivíduos fazem um trabalho necessário e muitas das vezes não quero descredibilizar a mídia tradicional, muitas das vezes muito mais, digamos, real e com um impacto social mais real do que as mídias tradicionais. Então, logo, dizer que apenas um pode porque tem aquilo e o outro não pode, isso restringe a liberdade de imprensa. O que deve-se proibir é que o fazedor de conteúdos, tanto digitais ou como a imprensa tradicional, tem que proibir-se que tanto um como o outro passe informações que sejam, por exemplo, meras especulações. Isso é um facto. Que sejam informações que só criem desordem na sociedade, anarquia. Então, esses indivíduos que produzem conteúdos com a intenção de banalizar, intenção de criar desordem, conflitos, incitar ódio, então, esses indivíduos, sim, deveriam ser proibidos de exercer qualquer atividade comunicativa. Porque ele fere aquela que é a essência do próprio, por assim dizer, do próprio mundo
comunicativo, o próprio mundo da imprensa, que é o quê? Que é o rigor em trazer notícias ou informações que sejam credíveis, reais e, mais do que tudo isso, informações que sejam provadas. Informações que você consegue dizer o que está a falar não é especulação. É um fato. Tá, que existem matérias que atestam que o que estou a dizer é pura verdade. Então, esse nível pode ser banido logo. Restringir alguém porque não tem, digamos, por assim dizer, uma credencial formal de informar as pessoas, seria reprimir o direito à comunicação, direito à imprensa. Daí que, infelizmente, repito, dentro da lei é justa. Porque pode-se criar com a intenção de manipular grupos. E também a justiça tem essas debilidades. Porque pessoas podem usar justiças para benefício próprio. Para manipular grupos também. Por exemplo, dizer eu, como líder da comunidade, é justo que todos vocês, cada um, mensalmente, traga para minha casa isso, mas aquilo. E quando o povo diz, ok, tudo bem, vamos trazer, mas nós gostaríamos que quando nós estivéssemos mal, e você tem nos dar, não, apenas eu tenho de receber, você de me dar. Está vendo? Logo, é justo sim ele receber, mas também é injusto ele dizer que não, ninguém pode exigir de mim nada. Como é que você quer exigir algo de alguém e você não quer exigir alguma coisa? Certo. Está a perceber, né? E deixa a situação. Então, são essas debilidades que tanto a justiça tem, que, como eu disse, quando não tem lei a controlar, ela é frágil. E quando a lei não é equilibrada, não tem um check and the balance, para aí, senhor, fica uma opressão. Vamos ter lei que dizem que é para fulano, porque fulano não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Para fulano, porque fulano não faz aquilo, só fulano e fulano, porque então são essas coisas. Uma lei que vai simplesmente favorecer aquele, favorecer aquele e desfavorecer os outros. Não pode ser isso e não pode acontecer isso, mas infelizmente isto está a acontecer. Temos vícios reais em todas as normas. Então, seria bom que uma lei se amparasse na justiça, e justiça o quê? Na lei. Então, é possível sim existir lei justa e justiça da lei se o próprio legislador, na execução da lei, respeitar a vontade social, olhar para aquilo que a sociedade diz, não, isso é bom, e ao instaurar a lei, ele abraçar aquele princípio, dizer não, se a sociedade diz que é bom a solidariedade, é bom a ajuda mútua, é bom o respeito mútuo, então eu vou positivar isso. Por quê? Porque a lei vai estar em harmonia com a justiça. Nesse momento essa lei será o quê? Justa. No momento que essa lei estar em harmonia, todo ser humano, todo homem é digno de respeito e justiça. No momento que essa lei diz isso, essa lei, ela entra em harmonia com a sociedade. E há um feedback social. As suas leis dizem, não, isso é lei. Isso é lei, de facto. Isso é lei. Então, uma lei só vai ser justa quando, na sua instauração, na sua criação, observa, olha para a justiça como fonte de inspiração. Inspira-se no princípio da justiça. E uma justiça pode ser de lei quando, de igual forma, ela aceita a lei regular. Fato. Quando a justiça aceita ser limitada, ser ceifada pela lei, essa justiça torna-se de lei. Por exemplo, a questão mesmo de pena de morte. Infelizmente, eu não concordo, né? Mas ok, tudo bem. Não, o mundo mesmo é eu só. Todos têm opinião
de dizer o que pensa. Eu só dizer para mim, pena de morte para mim acaba sendo em parte um absurdo, porque provou-se que há muita gente que foi morta que era inocente, mas ok. Oh. O mundo não é só meu, como eu disse, não cabe a mim dizer tudo o que é bom e o que é mau, todos têm uma opinião para dizer, por isso chama-se sociedade. Sociedade. Mas sobre a pena da morte, como é dizendo, a pena de morte, por exemplo, ela pode até ser justa, não disse que não seja, mas é preciso garantir-se que o tal indivíduo que vai para a pena da morte seja de facto culpado. Opa. E só quem pode garantir isso o quê? É a lei. É a lei que vai investigar, é a lei que vai correr atrás das provas, é a lei que vai montar um caso completo e dizer não, de facto esse indivíduo é justo ser o quê? Ser condenado à morte. Mas se a justiça dizer não, qualquer pessoa que nós pegarmos com algo roubado, vamos matar. Há de matar muitos inocentes. Porque nem todo que está com algo roubado, roubou. As tantas ele apanhou. As tantas foi vendido. As tantas foi vendido. Só que, cuidado, comprar coisas aí, é preciso ter muito cuidado. É preciso ter cuidado, porque as pessoas estão presas por compraram coisas roubadas. Alto aí. Mas o quê? É verdade, pode ter comprado, pode ter apanhado. Daí é necessário o quê? Se aquele foi pego com aquele bem roubado, ser levado aos órgãos competentes, nesse caso a polícia em particular, e a polícia, que é de lei, fazer o trabalho de averiguar até que ponto aquele indivíduo é ou não é culpado. E só depois de provar-se a sua culpabilidade, talvez, possa ser condenado à morte. Daí que a justiça, para ser de lei, é necessário que permita que a lei ceife a justiça. Dizer, alto aí, vamos balançar isso aqui. Assim como a lei, a lei só pode ser de justiça ou pode ser justa se aceitar e espelhar-se na justiça como sua fonte de inspiração, para não ser opressão. Também a justiça só pode ser de lei quando aceitar a lei e ceifar. Dizer, alto aí, vamos ter calma. Daí que vou sempre recorrer àquela frase inicial que eu sempre digo: a lei sem justiça, ela é opressão. E a justiça sem lei, ela é frágil. Mas se a lei e a justiça andarem junto, nós teremos um Estado forte. Teremos um Estado de aço, um Estado imbatível. Mas é necessário que o fazedor da lei entenda que lei sem justiça não funciona. Cria rebeliões, cria revoltas, cria insatisfações. Mas também é preciso que o fazedor, a comunidade, porque a justiça muito mais está mais para a sociedade do que para os órgãos, por assim dizer. Ok. Mas a sociedade também que diz, não, nós queremos justiça. É preciso entender que tal justiça que eles exigem, exige também ser acautelada. Porque o fato de algo ser certo não quer dizer que todos devem concordar. Para mim pode ser certo, por exemplo, que alguém ir para o hospital e ser atendido, né? Chegar lá, ser atendido, darem-lhe sangue, darem-lhe o quê? Eu dizer, não, é correto que quando chegar lá, os enfermeiros, os médicos, sejam sérios, trabalhem, atendam, ponham sangue. Eu estou a dizer isso, eu não vou dizer não. Eu quero que primeiro me consultem. Então, o que pode realmente vir a ser justo para o Antônio pode não ser justo para o João. Isto é um facto. É um fato. Daí que é preciso então regular isso. Quem regula isso é lei. Porque eu posso dizer, não, eu concordo. Estou doente, ir lá, me atenderem na hora com os médicos, porque tudo bem. É minha opinião. Eu vou dizer, não. Eu quero primeiro que me consultem. Não quero que me dê nem sequer nenhuma injeção. Mesmo se eu estar inconsciente, consultem para meus pais. Eu quero que primeiro seja autorizado a invadir meu corpo. Mesmo para me ajudar, eu quero que primeiro me consultem. Eu não vou dizer que não, porque não. É direito dele dizer, não, eu não aceito invadirem meu corpo. Porque é meu corpo sem eu autorizar. Mesmo eu em condições de necessidade, quero que peçam minha autorização, ou de alguém que é de direito, sim, meu pai, minha irmã, alguém que autorize a invadir meu corpo, se eu não dar em condições de o fazer por mim mesmo.
Logo, é aí onde a justiça também pode ser conflituosa entre si. Por isso a lei tem que chegar e dizer não. Vamos equilibrar isso. Vamos conciliar isso. Então a justiça vai andar com a lei e a lei com a justiça. Então nós temos uma sociedade harmoniosa. Esse é o sonho de todo o Estado democrático. Ter equilíbrio entre a lei e a justiça. Esse é o sonho. Até agora ainda é um sonho. Porque provou-se ser quase que impossível. A condição humana, essa nossa humana, condição humana de egoísmo, que não permite as coisas estarem 100% alinhadas entre a lei e a justiça. A justiça já é lei, mas é possível. É possível. Muito bem, esta elucubração me remete mesmo ao pensamento do grandioso Jacques Derrida, um francês, e concretamente na sua obra La Fausset de l'Oeil, ele diz que a lei é uma experiência do impossível. Muito bem, por derradeiro, agradecemos o nosso estimado convidado, Ramujani, se é que é, e poderias fazer a questão de dar as suas breves considerações? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Dizer que lei sem justiça é opressão, e justiça sem lei ela é frágil. É preciso que a lei e a justiça estejam de acordo, haja uma dualidade, porque uma sem a outra não funciona. Está provado em história que uma sem a outra não funciona, porque a lei, quando não é justa, ela acaba ferindo grupos. A justiça, quando não é de lei, ela acaba excedendo às vezes ao ponto até de também ferir grupos. Então, nem a lei, nem a justiça não podem ser impostas, elas devem ser conciliatórias. Daí que é preciso que toda lei seja justa e toda justiça seja de lei. Então, obrigado mais uma vez, e a todos que estão a assistir a esse momento, muita paz, bênçãos, Feliz Natal, próspero Ano Novo e força mambas. Obrigado. Muito bem, é muito conhecimento. Chegados a este ponto, gostaríamos de dirigir um convite especial ao caro telespectador. Inscreva-se ao nosso canal NTV, a sua TV, e em especial curta o programa Debate Sem Fronteira. Vejamos-nos no próximo episódio. Não perca. Vejamos-nos no próximo episódio. Não perca.